bom dia, tudo bem com vocês, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química e Biologia de vocês. E, gente, olha só, hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo novo, né, de Química, que para a turma do nono ano. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre reações químicas e balanceamento de reações, tá bom? Então hoje a gente vai ver primeiro o que é uma reação, as características de uma reação química, e aí na próxima aula a gente vai para balanceamento, tá bom? Se der tempo hoje a gente ainda fala um pouquinho de balanceamento, se o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, ó, eu coloquei aqui um exemplo bem simples, né? Você tem aqui A reagindo com B, formando AB, tá certo? Então nós temos aqui um exemplo de uma reação química bem simples. O que é uma reação química, né? Quando a gente fala de reação, a gente tem que pensar o seguinte: uma reação química nada mais é do que os átomos se transformando em outros átomos. São moléculas que vão reagir entre si e vão se transformar em novas substâncias, tá? As substâncias que reagem são chamadas de reagentes e a gente representa ela antes dessa setinha aqui, ó. Tudo que está antes da seta, vou até colocar de vermelho aqui. Tudo que está antes da seta é chamado de reagente. As substâncias que vão ser formadas, que vão ser produzidas, elas são chamadas de produtos e elas representam depois da seta, tá bom? A palavra mágica quando a gente fala de reações químicas é reorganização. Os átomos eles não são destruídos e eles não são criados. Os átomos eles se reorganizam. Então eles estavam de uma maneira, depois que a reação acontecer, eles vão se reorganizar e vão ficar de outra forma, mas continuam os mesmos átomos, tá certo? Se a gente começou com A e B, no final a gente vai ter que ter AB, só que de uma forma diferente, reorganizados de forma diferente, formando substâncias diferentes. Uma coisa é o TA sozinho, outra coisa é a substância B sozinha, outra coisa é quando elas reagem e formam AB. Essa substância nova aqui tem características completamente diferentes do A e do B, tá bom? Então, a palavra mágica para reações químicas é reorganização. Os átomos, vou até colocar aqui, ó. Os átomos numa reação química, eles se reorganizam. Reorganizam. Eita, que ficou feio demais. Enfim, bote aí no seu caderninho, tá? Os átomos se reorganizam. Vou apagar isso aqui, ficou ridículo. Mas bote aí no seu caderninho, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente representa uma equação, uma reação química, a forma de você representar uma reação é chamado de equação química, que é o que nós estamos mostrando aqui, ó. Essa representação que eu coloquei aqui, esses símbolos aqui, né, ele representa uma reação química, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu representar para vocês aqui, ó. Se eu coloco assim, carbono, Szinho, mais oxigênio, O2, G, setinha, CO2. CO2, Gzinho também. E aí aqui eu vou colocar um triângulozinho. Pronto. Vamos lá, o que é que isso aqui significa? Aqui eu coloquei a representação de uma reação química. Então aqui no caso eu vou ter o que, ó? Quantos reagentes eu tenho? Eu tenho dois reagentes, né? Eu tenho carbono e eu tenho o gás oxigênio. Produto eu tenho um só, que é o gás carbônico, que é o CO2, tá? Então vamos lá. O que é que essa equação está me dizendo? Ela está me dizendo, ó, que o carbono, no seu estado sólido, o estado físico das substâncias, ele é colocado entre parênteses, tá? Então S é sólido, G é gasoso, né? Ou a gente pode colocar o V também de vapor, L é líquido, e quando tiver AQ entre parênteses, se eu tiver assim, ó, A e um Qzinho, isso aqui significa aquoso, tá certo? Significa aquoso. Então vamos lá. Carbono sólido, esse mais aqui é para dizer que ele está reagindo com o oxigênio. Então quando você for ler uma reação, você pode, quando aparecer esse mais antes da seta, você pode interpretar ele como reage. Então, carbono sólido reage com gás oxigênio. Essa setinha, você pode interpretar ela como produzindo ou formando, tanto faz, tá? Vou colocar aqui produzindo, mas você também pode colocar em uma observaçãozinha, pode ser formando. Então, produzindo gás
carbônico no seu estado gasoso, né? Então, carbono sólido reage com gás oxigênio, produzindo gás carbônico. Esse triângulo em cima da seta significa que a reação está acontecendo na presença de calor, ou seja, na presença de aquecimento. Então, como é que a gente vai ler agora ela todinha? Carbono sólido reage com gás oxigênio sob aquecimento, ou seja, na presença de calor, né? A reação está sendo aquecida para formar gás carbônico, para produzir gás carbônico, tá bom? Um símbolo importante que vocês têm que conhecer é que quando uma substância ela é produzida no estado gasoso, ou eu posso apresentar ela com um Gzinho, ou eu posso apresentar com uma setinha para cima. Essa setinha para cima significa que está liberando gás. Nunca você usa os dois, ou você usa a seta para cima, ou você usa o G para dizer que a substância é um gás, tá bom? Então no caso aqui eu vou deixar a setinha para cima, para dizer que você está liberando um gás, tá certo? Pessoal, outra coisa. Então aqui nós temos um exemplo de reação, né? Mas nós podemos ter vários tipos de reações químicas. Deixa eu colocar outro exemplo para vocês aqui agora. Vou fechar aqui. Vou colocar outro exemplo para vocês aqui, ó. Vou colocar assim: H2 mais Cl2 formando 2HCl. Tá? Ó, vamos lá. Aqui eu peguei outro exemplo, tá? De reação. Aqui, gente, eu vou ter, ó, gás hidrogênio. Como ele é um gás, eu tenho que colocar o estado físico. Então, bota entre parênteses aqui, ó, um Gzinho para dizer que ele está no estado gasoso. Então, vamos lá. O cloro também é um gás, então também tenho que botar o Gzinho aqui, ó. O HCl também ele é um gás, então eu vou representar ele com a setinha para cima, tá bom? Então vamos lá, ó. Essa substância aqui é chamada de cloreto de hidrogênio. Então vamos ler essa reação. Gás hidrogênio reage com gás cloro, produzindo ou formando 2 mols de cloreto de hidrogênio. Esse 2 aqui é a quantidade de mols. A gente vai ver o que é mol mais para frente, tá? Produzindo 2 mols de cloreto de hidrogênio. Então aqui eu tenho 2 reagentes, né? Reagente é quem está antes da seta, e eu tenho um produto só, tá bom? Pode acontecer também de você ter reações onde você tem um reagente só. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui, muito clássico. Ó, tenho aqui carbonato de cálcio. Vou colocar mais para baixo para a gente ter mais espaço, tá bom? Deixa eu colocar bem aqui. Vou colocar minha cabeça para cá. Pronto. Então vamos lá. Ó, separando aqui. Vamos lá. CaCO3, CaCO3, sólido, setinha, triângulo, CaO, sólido também, mais CO2. Pronto, vamos lá. Gente, aqui nós temos um exemplo de uma reação que você tem um reagente só. Nesse caso aqui, como você só tem um reagente, você não vai dizer que ele reage, porque ele não está reagindo com ninguém. Ele está sofrendo uma decomposição. Então, toda reação química que você tiver um reagente só formando mais de um produto, o que é que você vai falar? O nome dessa substância aqui é carbonato de cálcio, o nome dessa daqui é óxido de cálcio e o nome dessa daqui é gás carbônico. Então, como eu só tenho um reagente, você vai dizer assim, ó, carbonato de cálcio sofre decomposição. Pessoal, mas eu não vou falar reage não. Por que os outros eu falava reage? Porque nos outros exemplos que eu dei, você tinha mais de um reagente. Quando você tem mais de um reagente, então um vai reagir com o outro. Nesse caso aqui, eu tenho um reagente só. Então, como eu só tenho um, ele está sofrendo decomposição, ou seja, a substância está sendo quebrada, né? A molécula está sendo decomposta em substâncias, em outros produtos. Então, você vai dizer assim, ó, carbonato de cálcio sofre decomposição térmica. Como é que eu sei que é térmica, Carlinhos? Porque lembra que o triângulozinho significa aquecimento, ou seja, a reação para ela acontecer, ela teve que ser aquecida, né? A substância teve que ser aquecida. E isso, como ela está sendo quebrada, né, está sendo decomposta pelo calor,
nós chamamos de uma decomposição térmica, tá bom? Então, sempre que tiver um reagente só, carbonato de cálcio sofre decomposição térmica, produzindo óxido de cálcio sólido. E quando mais aparecer depois da seta, você não vai falar reage. Como ele está aparecendo depois da seta, você pode transformar, interpretar ele como a palavra I. Então, carbonato de cálcio sofre decomposição térmica, produzindo carbonato de cálcio e liberando gás carbônico, tá bom? Então, se tivesse outro mais aqui, outra substância, então forma essa e forma outra. Então, forma fulano, fulano e fulano, tá certo? Quando mais aparece antes da seta, você transforma em reage. Quando mais aparece depois, você pode transformar na palavra I, na hora de você ler a reação. Forma isso e libera aquilo, ou forma aquela outra substância também, tá bom? Ok? Então, gente, aqui ó, foi só um exemplo para vocês conhecerem um pouquinho das reações químicas, né? O que é uma reação, alguns exemplos de reação, como é que se lê uma reação química, o que é reagente e produto e alguns símbolos que a gente utiliza, né? Os estados físicos e o símbolo de calor, por exemplo, e a setinha para cima, que é o símbolo de liberação de gás, tá certo? E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho já de balanceamento também, tá certo? Vamos dar um exemplozinho de balanceamento aqui para vocês. Vou fazer assim, eu vou fechar essa tela, vou apagar essa tela aqui e vou abrir outra, toda limpinha, para a gente fazer aqui o exemplo de balanceamento, tá? Então vamos lá, só abrir aqui. Pronto, abriu. Pessoal, vamos nós. Na próxima aula eu vou usar o slide, tá? Que vai ajudar melhor vocês. Então vamos nós. Ó, eu vou pegar aqui uma reação bem simples, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, carbono. Eu já até dei esse exemplo para vocês, né? Carbono sólido reagindo com gás oxigênio, O2, gasoso, O2 gasoso, produzindo gás carbônico, CO2, certo? Pronto, vamos lá. O que é um balanceamento de reação? Anote aí no seu caderno. Quando a gente fala em balancear uma reação, significa que a quantidade de átomos que tem no reagente, a mesma quantidade de átomos que tem no reagente, tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho no produto. Se eu comecei com 10 átomos de carbono, no final eu tenho que ter 10 átomos de carbono, porque a reação química, os átomos não podem ser destruídos, eles são apenas transformados, mas continua sendo os mesmos átomos. Então, balancear uma reação é igualar a quantidade de átomos do reagente com a quantidade de átomos do produto. Então, vamos ver aqui uma coisa interessante. Gente, tá vendo esse númerozinho aqui, ó, que aparece do lado do átomo? O2, CO2, aqui no caso, como não tem nada, é 1. Aqui também, como não tem nada, é 1. Só que a gente não coloca o número 1. Quando não tem nada, você já sabe que é 1. Esse númerozinho que aparece aqui do lado, ele é chamado de índice, tá? O que é que representa o índice? O índice representa a quantidade de átomos. Então aqui, ó, esse 2 aqui significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio. Esse 1 significa que eu tenho 1 átomo de carbono. Aqui, 1 átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Então esse númerozinho aqui, ele é o índice. Quando a gente for fazer balanceamento, eu já vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Aí na próxima aula a gente faz mais exemplos. Quando a gente vai fazer balanceamento, a gente nunca pode mexer no índice. Então jamais você vai mexer no índice, ele não pode ser alterado. A gente só pode mexer nos números que ficam na frente, tá? No caso aqui, ó, na hora que a gente for fazer o balanceamento, vai aparecer números aqui na frente. Esses números que estão na frente aqui são chamados de coeficiente estequiométrico. Então vamos aqui fazer um balanceamento para vocês verem. Eu vou ensinar para vocês o método algébrico, tá? Existe o método da tentativa, que ele é mais simples, só que algumas equações químicas não dá certo fazer pelo método da tentativa, tá bom? Então eu vou fazer pelo método algébrico, porque ele já é um pouco mais abrangente. Então como é que a gente faz um balanceamento pelo método algébrico? Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu apagar isso aqui, tá? Para vocês saberem que é o índice. Primeira coisa que nós vamos fazer é saber quais são os elementos que participam dessa reação. Eu tenho 2 elementos, C e O. Então só tem carbono e oxigênio.
Aí depois que você coloca os elementos, você vai colocar o seguinte, ó, você vai colocar as letrinhas aqui na frente. Então aqui eu vou chamar de A, B e C. Essas letrinhas vão se transformar em números, tá certo? Então vamos lá. Antes da seta, ou seja, no reagente, quantos átomos de carbono eu tenho no reagente? Olha só, no reagente eu tenho um átomo de carbono, então você vai multiplicar 1 vezes A. Então nós vamos montar um sistema matemático aqui, ó. Então, carbono vai ser igual a A. Como não aparece mais carbono, só vai aparecer no produto, eu vou botar igual. Então eu vou dizer que A é igual a... Quantos átomos de carbono eu tenho no produto? 1 também. Vezes C fica 1C, ou seja, C. Então, A é igual a C. A gente vai montar um sistema matemático aqui, tá bom? Então, para o carbono, A é igual a C. Para o oxigênio, como é que vai ficar o sistema? Ó, antes da seta, quantos oxigênios eu tenho? 2. Então, eu vou multiplicar 2 vezes B. Então, para o oxigênio, o sistema matemático fica 2B. Igual. Cara, por que o senhor está botando igual? Porque não tem mais oxigênio no reagente. Agora, ele só vai aparecer no produto. No produto, eu tenho quantos? 2 também. Então, 2 vezes C multiplica 2C. Pronto, acabou o sistema. Professor, e agora o que a gente vai fazer? Agora você vai escolher um valor aleatório para A. Geralmente a gente escolhe a letra A. Então eu vou dizer para vocês que o A é igual a 1. Por que ele é igual a 1? Porque eu quis. Você que escolhe o valor. Você pode dizer que o A é 1, que o A é 2. Sempre eu recomendo você dizer que o A é 1. Então sempre a gente vai escolher o número 1 para a letra A. Se eu digo para você que o A é 1, já que o A é igual ao C, se o A é 1, o C também vai ser 1. Então nós já descobrimos o valor de C, ó. C vale 1. E agora vamos achar o valor de B. Como é que eu acho o valor de B? Eu sei que 2B é igual a 2C. Mas quanto é que é o C? Carlinhos, a gente descobriu que o C é 1. Então nós vamos fazer assim, ó. 2B vai ser igual a 2 vezes 1. Porque o C é 1. Então 2C é 2 vezes 1. Continua. 2B vai ser igual a 2. 2 vezes 1 é 2, né? O B está multiplicando, ele vem dividindo, né? Então, ó, o B vai ser igual ao 2. Esse 2 aqui que estava multiplicando, ele vem dividindo. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o B também é 1. Ou seja, agora nós vamos substituir. Onde tinha A, eu apago e boto 1. Não precisa colocar, então, já que é 1, não precisa aparecer. O B também é 1 e o C também é 1. Carlinhos, agora como é que eu sei que está balanceado? Vamos ver, a gente tem que checar. A quantidade de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos no produto. Então, no reagente eu tenho 1 átomo de carbono, no produto eu também tenho 1, então tá certo. Oxigênio eu tenho 2, no produto eu tenho 2, então a reação está balanceada. Qual é a relação estequiométrica da reação? Olha, o A, o B e o C deu tudo 1, então a relação estequiométrica é 1 para 1 para 1, ou seja, para cada 1 mol de carbono, eu preciso de 1 mol de gás oxigênio para formar 1 mol de gás carbônico. Vocês vão aprender o que é o mol mais para frente. É uma unidade de medida, tá? Mais ou menos, deu para entender mais ou menos. Vamos fazer outro exemplo agora para vocês pegarem bem. Vamos fazer outro exemplo de balanceamento aqui, ó. Vamos balancear. No caso aqui, essa reação já estava balanceada, né? Porque deu tudo 1. Agora vamos pegar uma reação que não esteja balanceada para a gente balancear juntos agora. Vou pegar assim, ó. N2... gás nitrogênio gasoso, né? Reage com gás hidrogênio, H2, gasoso também, formando amônia. Amônia é o NH3, gás amônia. Então vamos primeiro ver se essa reação está balanceada. Se ela já estiver balanceada, não precisa fazer o balanceamento, senão a gente vai ter que fazer. E, gente, o balanceamento ele é muito importante para até mesmo para vocês entenderem as próximas aulas que vão vir. Nós vamos começar a falar de cálculos químicos e a base do cálculo químico é o balanceamento. Então vamos lá. Ó. No reagente, quantos átomos de nitrogênio eu tenho no reagente? Eu tenho 2. E no produto? Ixi, eu só tenho 1. Tá igual? Não. Se não tá igual, significa que a gente vai precisar fazer o balanceamento, porque no final tem que estar igual, tá bom?
hidrogênio eu tenho 2 e no produto eu tenho 3, está diferente, então vamos balancear. Qual é o primeiro passo para a gente balancear pelo método algébrico? Colocar as letrinhas na frente, então vamos lá, ó. A, B e C. O professor só vai até o C? Não, se eu tivesse outro produto aqui, eu colocaria o D, mas como eu só tenho um produto, então C. Então A, B, C. Quais são os elementos que participam da reação? Só tem 2, nitrogênio e hidrogênio. Então pronto, tá aqui os elementos. Agora vamos montar o sistema para eles, tá? Como é que eu vou montar o sistema? Vamos lá. Quantos nitrogênios eu tenho no reagente? Ou seja, antes da seta, eu tenho 2, então multiplica. 2 vezes A, 2A. Então, ó, para o nitrogênio o sistema vai ficar 2A. Igual, por que eu boto igual? Porque não aparece mais nitrogênio no reagente, só vai aparecer agora no produto. Então, 2A é igual. Quantos nitrogênios tem aqui? 1. Só esse 3? O 3 é do hidrogênio. Eu não estou falando do hidrogênio ainda, estou primeiro no nitrogênio. Então, 1 vezes C, C. Então, nós vimos que 2A é igual a C. Agora vamos montar o sistema para o hidrogênio. Para o hidrogênio, ó, 2 vezes B, 2B. Lembra que aqui você está multiplicando. Então, 2 vezes V, 2B. Igual, por que eu boto igual? Porque não aparece mais hidrogênio antes da seta, só aparece depois, né? Então, 3 vezes C, 3 vezes C é 3C. Então, 2B é igual a 3C. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Depois que a gente montou o sistema, o que é que a gente vai fazer? Lembra que na maioria das vezes a gente escolhe o A. Então, eu vou dizer que o A é 1. Por quê? Porque eu escolhi. Se eu afirmo que o A é 1, onde tem A eu vou substituir por 1. Então, se o A é 1, 2 vezes A é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 é igual a C. Só que, gente, 2 vezes 1 é 2. Então, já descobri o quê? Que o C é igual a 2. Então, ó, o C é 2. Como é que eu descobri isso? Porque eu fiz a continha aqui, ó. 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1 é 2. Então, o C é 2. Agora, falta descobrir o B. 2B vai ser igual a 3C. Só que agora eu já sei que o C é 2. Então, 3C é a mesma coisa que 3 vezes 2. Continua, então, ó. 2B vai ser igual a 6. 2B é 6. O 2 está multiplicando, vai dividindo. Então, o B é 6 dividido por 2. Ou seja, o B é 3. Acabou aqui. Então, o B é 3, tá bom? Então, agora a gente vai só substituir. Onde tinha o A, a gente apaga e bota 1. No caso aqui, como é 1, não precisa colocar. O B é 3, então no lugar do B a gente vai botar um 3. Vou até colocar de azul aqui, para vocês verem, tá? Ó, eu boto o 3 aqui na frente. E o C, a gente viu que o C é 2. Então, onde tinha o C, a gente substitui e bota o 2. Esse número que fica na frente, ele é chamado de coeficiente estequiométrico, tá? Esse número que está aqui na frente, ele multiplica todo mundo. Então, vamos conferir se ficou igual, ó. Se tem 2 nitrogênios no reagente, é para ter 2 no produto. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Então, o nitrogênio está ok, está igual. E o hidrogênio? 3 vezes 2 é 6. E no produto? 2 vezes 3 é 6 também. Então, a equação está balanceada. Relação estequiométrica. A relação estequiométrica, gente, é a relação dos números que ficam aqui na frente, dos coeficientes. Então, qual é a relação estequiométrica? 1 para 3 para 2. Tá bom? Show de bola? Então, pessoal, era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho de balanceamento. Não se preocupe que na próxima semana eu vou fazer outro vídeo resolvendo questões com vocês sobre balanceamento, tá bom? Resolvendo exercícios de balanceamento. Hoje foi só para você entender um pouquinho como é que se faz o balanceamento. Fiquem treinando esses exemplos que eu dei e na próxima semana a gente eu gravo, a próxima aula vai ser resolvendo umas 4 questões de balanceamento para vocês ficarem bem ok, tá bom? Então até a próxima.